Em 2022, a Organização da União Europeia, REACH, Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas, proibiu milhares de pigmentos que potencialmente causam agentes cancerígenos, como por exemplo, aqui muito importante para essa história, o azul de fitalaciano e o verde de fitalaciano. Isso é importante porque essas são duas tintas que compõem 70% dos desenhos das tatuagens, já que esses dois pigmentos eles estão na composição, na base da criação de vários outros tons de azul, de verde, de vermelho, de roxo, de amarelo e até mesmo como parte de algumas tintas brancas, né, na composição ali. O azul e o verde de fitalaciano já haviam sido proibidos na coloração de cabelos na União Europeia, para tinta de cabelo. Então era razoável imaginar que eles iam seguir essa mesma linha de proibição na tinta de tatuagem. Isso não é nenhuma surpresa. Acontece que por causa da dificuldade de encontrar substitutos para esses pigmentos, eles haviam inclusive dado um período adicional para as principais marcas ali produtoras de tintas de tatuagem para continuar usando esses pigmentos até janeiro de 2023, ou seja, no começo desse ano que a gente está. Isso devido à falta de alternativas seguras no mercado. Só que esse prazo já esgotou. A restrição ela inclui tintas que continham mercúrio, níquel, cromo, cobalto, metanol e certos corantes coloridos, como vermelho, laranja, amarelo, violeta e azul. Esse órgão regulador, a SHL, alerta que os pigmentos de tinta eles podem migrar da pele para outros órgãos, como o fígado, por exemplo, e que os produtos químicos nocivos presentes nas tintas podem ser liberados no corpo durante um procedimento de remoção de tatuagem a laser. E aí, antes mesmo dessa implementação lá em 2022, tá, que já vinha sendo discutida ali desde 2019, 2020, 7 países europeus, França, Bélgica, Alemanha, Holanda, Espanha, Suécia e Eslovênia, já proibiam parcialmente o uso dessas substâncias em tatuagens. E agora, com a regra europeia, a proibição ela vai se aplicar a outros 20 países do bloco. O objetivo deles é proibir pigmentos que possam causar câncer, mutações genéticas e dificuldades reprodutivas. Aproximadamente 4.000 substâncias químicas encontradas nas tintas de tatuagem foram proibidas. Mas o que acontece é que alguns tatuadores da União Europeia não estão nada felizes com isso. As regulamentações sobre a tinta de tatuagem, elas vieram meio que sem consulta de algumas das partes envolvidas ali, e aí com 54 milhões de pessoas na União Europeia com arte corporal, com tatuagem, isso causou toda uma discussão, isso foi um assunto muito debatido. A União Europeia ela afirma que não está proibindo a tatuagem ou a expressão artística e que eles estão focando em tentar tornar as tatuagens mais seguras. O Conselho Australiano de Câncer afirmou que as tatuagens não causam câncer diretamente, mas as tintas podem conter substâncias cancerígenas devido à rotulagem incorreta e presença de ingredientes como cobre e mercúrio. A medida ela visa proteger a saúde dos cidadãos europeus, mas tem gerado controvérsias, enquanto a Comissão Europeia ela afirma que existem sim alternativas seguras no mercado para a maioria dessas substâncias que foram proibidas. Os tatuadores eles contestam essa informação. O Sindicato Nacional dos Artistas Tatuadores na França, por exemplo, argumentou que esses pigmentos constituem a maior parte das paletas de cores das grandes marcas e que são amplamente utilizados na Europa, especialmente provenientes de fabricantes norte-americanos. E aí eles afirmam que para substituir esses produtos seria realmente um desafio. E aí no cenário internacional, essa proibição da União Europeia, ela já está incentivando um debate sobre a segurança dos pigmentos coloridos em tatuagens em outros países ao redor do mundo. A gente tem que ficar de olho nisso. É possível que outras regiões também adotem medidas mais rigorosas para proteger a saúde dos consumidores e regulamentar o uso de substâncias potencialmente prejudiciais. O Reino Unido, por exemplo, ainda não proibiu essas tintas, mas eles estão revisando as tintas que eles têm disponíveis no mercado. Os Estados Unidos, eles não parecem, por enquanto, estar tomando medidas para regulamentar quais fabricantes fornecem essas tintas, já que as regulamentações, as jurisdições locais nos Estados Unidos, a gente sabe, elas são mais flexíveis. Então, algumas tintas lá não tem nem mesmo os ingredientes listados nos rótulos. A gente percebe que nos Estados Unidos isso é um pouco mais solto, assim, tem um pouco menos essa preocupação, pelo menos por enquanto. E essa é a questão que parece estar pegando, porque as marcas mais utilizadas na Europa são marcas americanas. Intense, Eternal,
World Famous, Star Bright, que até pouco tempo era regularizada no Brasil aqui, mas parou de ser produzida, ela perdeu o registro. Essas marcas são muito famosas, elas têm uma tradição de muitos e muitos anos, décadas de fornecimento de tecnologia voltada aí para tatu. Mas como elas são marcas americanas e elas não seguem os critérios europeus, todas elas a princípio ficam proibidas no mercado europeu, assim como elas são hoje proibidas no mercado brasileiro também. E eu não sei realmente se existem marcas locais na Europa, não consegui encontrar pesquisando aqui, que competiam com essas marcas americanas e que talvez hoje estejam tendo que se adequar. Talvez por um período aí os tatuadores europeus eles fiquem sem acesso a essas marcas mais famosas, por isso eles tenham que utilizar menos cores, tenham menos cores disponíveis aí para utilizar nos seus trabalhos. Resta saber se essas grandes marcas americanas elas vão se adequar ao que está sendo exigido pela União Europeia para poder comercializar lá, uma vez que é um mercado muito grande, eles deixam de ganhar muito dinheiro. Inclusive, se você mora na Europa, conta pra gente aqui no comentário como é que tá essa questão agora. Afinal, a gente sabe que em janeiro acabou o prazo, né, para essas empresas todas se adequarem. Algumas se adequou, tá sendo comercializado, tá difícil o acesso ainda. A recente proibição na União Europeia, ela levanta questionamentos sobre o cenário nacional no Brasil. Então é importante a gente ressaltar que as regulamentações brasileiras, elas não proíbem especificamente o uso de determinados pigmentos coloridos em tatuagem, como foi feito pela União Europeia. A Anvisa se manifestou dizendo que não tem uma tabela, uma lista de pigmentos proibidos especificamente. Ela tem como objetivo garantir a segurança dos produtos utilizados em tatuagens, mas as restrições específicas em relação a esses pigmentos ainda não foram implementadas aqui no Brasil. Agora, a questão da proibição das tintas importadas no Brasil, a gente sabe que é um assunto complexo e controverso, né, no meio dos tatuadores e donos de estúdio. A gente sempre ouviu dizer que as tintas gringas eram melhores de aplicar, que ficavam com as cores mais vibrantes na pele. Eu já tive a oportunidade de experimentar, por exemplo, a Intense, e eu constatei que, de fato, ela é mais espessa, ficava mais fácil de ser aplicada, ficava mais vivo ali na hora. E por isso, muitos profissionais eles optam e preferem utilizar essas tintas importadas aqui por causa dessa maior densidade de pigmentação. E talvez esse fosse, né, o motivo. A diferença entre a tinta de fora e a brasileira é que lá fora ainda era mais liberado, tinha menos regulamentação, enquanto aqui a Anvisa já pegava um pouco no pé. É notório que na última década a Anvisa fez um trabalho forte em cima da proibição de tintas consideradas clandestinas e a aplicação de exigências bem rigorosas para a regulamentação das tintas no mercado nacional. Então, de uma certa forma, pensando por esse lado, é como se a gente já tivesse saído na frente, tivesse mais avançado nessa questão, né, mais preocupado com essa questão da saúde do consumidor através da Anvisa, do que a Europa, que agora está começando a conversar sobre isso. Afinal, a presença de metais pesados nessas tintas gringas, em teoria, foi o principal motivo pelo qual o seu uso foi proibido aqui no país desde 2014, quando a Anvisa, na época, suspendeu a importação, a fabricação, a venda e o uso dos produtos de 14 marcas de tintas de tatuagem. No Brasil, então, as tintas de tatuagem, elas, para poderem atender às regulamentações que hoje estão debaixo da resolução 553/2021, essa resolução ela estabelece a demonstração de segurança e eficácia dos produtos por meio de relatórios de avaliação e segurança toxicológica. Então, esses relatórios eles devem ser fornecidos pelos fabricantes ou importadores da tinta. Então, é uma bateria de testes, é uma burocracia super complexa, que é caro. E por causa disso, o outro lado da moeda dessa história é que essa burocracia toda necessária para aprovar os pigmentos meio que, de certa forma, sempre dificultou a entrada das tintas gringas oficialmente no Brasil. Eu nunca me aprofundei realmente nessa história, até porque eu imagino que tenha muita coisa rolando por trás dos panos, mas há quem diga que essa dificuldade das marcas de fora de entrarem também passa aí por um certo lobby de uma certa empresa que domina o mercado. Tem essa história aí, mas é tudo suposição. É compreensível a insatisfação dos tatuadores e donos de estúdio em relação à proibição das tintas importadas. Porque, no final das contas, o artista ele vai sempre querer oferecer o melhor resultado estético possível para os seus clientes. E embora as restrições da Anvisa possam talvez resultar em tintas com uma qualidade um pouco inferior ao que a gente tinha de padrão em termos de cores vivas, de espessura, densidade, a medida preventiva ela é para evitar problemas de saúde, né, a longo prazo.
E isso não quer dizer que não dê para fazer bons trabalhos com as tintas nacionais. Pelo contrário, eu sempre usei nos meus trabalhos, vocês estão cansados de saber que meu trabalho ele é muito baseado no uso das cores, e eu uso as tintas nacionais, Electric Ink, Viper, Everlast, todas essas tintas que são autorizadas pela Anvisa de produzir aqui no nosso país. Então existem sim fabricantes adequados aqui às regras que são exigidas, são impostas e que se esforçam para desenvolver produtos de alta qualidade, que atendam os requisitos de segurança e ofereçam cores vibrantes. Então, pessoal, para finalizar, em última análise, a segurança dos pigmentos coloridos em tatuagens ela é um tópico que está sempre em constante evolução. E é importante a gente acompanhar as pesquisas, entender o que está sendo discutido com relação à regulamentação, tá? Tanto no nível nacional quanto no nível internacional, porque como você vê, o cenário ele é um só e uma coisa impacta na outra. Uma discussão que está acontecendo lá do outro lado do oceano acaba chegando aqui e influenciando nos órgãos reguladores também. E é importante a gente estar informado para a gente tomar decisões certas sobre a escolha dos pigmentos e para garantir uma experiência sempre boa para os nossos clientes e um bom resultado para os nossos trabalhos. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa regulamentação na Europa? Você acha que está certo? Você acha que tem que fazer isso mesmo e que as tintas vão ter que se virar para se adequar? Vocês acham que as tintas já não tinham tanto risco, eles estão exagerando, estão prevenindo demais e dificultando que essas marcas possam produzir boas tintas? Você está satisfeito com a qualidade das tintas nacionais? Você acha que é o suficiente para fazer um bom trabalho? Ou você sempre foi acostumado com as tintas gringas? Então deixa aqui no comentário, eu quero saber. Não esquece de curtir se você gostou desse vídeo. E se você está chegando agora no canal, cara, se inscreve. Vai ter sempre conteúdo de qualidade como esse. Eu estou lançando vídeo todo dia, então ativa o sininho para você não perder nada. E por último, eu vou deixar aqui ó, a sugestão de mais 2 vídeos que você pode curtir. Então antes de ir embora, antes de fechar aqui, confere, pode ser legal. Valeu!